Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, irmãos e irmãs em Cristo, paz do Senhor. Para você de uma outra denominação, de um outro ministério, a paz do Senhor. Para você de uma outra religião e para você que é simpatizante do Evangelho. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra rema, uma palavra profética do coração de Deus para nossas vidas, perdão, que está baseada em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 ao 37, tema: a fé fenomenal da mulher sunamita. Vamos à primeira lição? Presença de Deus de vez em quando ou sempre? A mulher sunamita não se conteve em ter a presença de Deus que habitava na vida do profeta Eliseu somente de vez em quando na sua casa. Ela não queria a presença de Deus que habitava na vida do profeta Eliseu só visitando o seu lar. Ela queria a presença de Deus que habitava na vida do profeta Eliseu constantemente, continuamente no seu lar, na sua casa. E aí então ela tem a ideia geniosa de carinhosamente mandar construir um quarto para o profeta Eliseu do lado da sua casa. E a pergunta que não quer se calar é: você tem a presença de Deus na sua vida? Ou você anda com Deus? Porque uma coisa é diferente de outra. Por exemplo, Abraão, ele tinha a presença de Deus na sua vida. É só nós irmos lá em Gênesis 17:1, que está escrito assim: sendo Abraão da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor, ele disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, Abraão tinha a presença de Deus. Mas se nós formos em Gênesis 5:24, está escrito da seguinte forma: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Enoque andava com Deus. Se você for também em Gênesis 6:9, está relatado que Noé andava com Deus. Então nós vemos uma diferença aqui. Abraão tinha a presença de Deus. Enoque e Noé andavam de mãos dadas com Deus aqui na terra. Tem uma diferença muito grande entre ter a presença de Deus e andar com Deus de mãos dadas aqui na terra. Você quer um exemplo disso? Quando nós nos convertemos um dia, é como se nós tivéssemos tomado um copo de água. A água entra dentro de nós, mas não fica do lado de fora. E se você for em um rio e mergulhar nesse rio até o pescoço, você fica rodeado de água por todos os lados. Quando você bebe água, você mata a sua sede. Deu para você compreender? Agora, quando você entra dentro de um rio, você fica rodeado de água. Quando você bebe água, você vai conseguir somente matar a tua sede e vai ter a presença de Deus. Esse é o significado. Você bebe água, mas você não nada. Você bebe água, mas não flutua. Você bebe água, mas você não boia. A água fica dentro de você, não fica para o lado de fora. Pelo contrário, você continua sentindo o teu peso e fica mais pesado ainda porque bebeu a água. Agora, quando você entra dentro de um rio e a água vai aqui no teu pescoço, você solta o teu corpo, você boia, você flutua, e isso é Deus tendo o controle de toda a sua vida. A pergunta que não quer se calar continua: você tem a presença de Deus ou você anda com Deus?
Eu te mostrei aqui a diferença. Segunda lição: conhecer, conviver e confiar. Primeiro, a mulher sunamita conheceu o profeta Eliseu. Porque o próprio texto relata que ela diz assim: eis que tenho visto que este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então, primeiro, ela como diz aqui o texto, conheceu. Segundo lugar, ela conviveu com o profeta Eliseu. Está relatado no texto que ela chama o profeta Eliseu para comer pão com ela. E em terceiro lugar, ela confiou no profeta Eliseu, porque certamente ela entra em um acordo com o seu marido e manda construir um quarto para ele do lado da sua casa. O que nós aprendemos aqui? Quer ser honrado? Quer ser honrada? Quer reconhecimento? Quer que as pessoas estendam a mão para você aqui na terra? Isso depende do tempo e de você e eu construirmos a nossa história. Temos que seguir o exemplo de Davi. Tem que matar urso, tem que matar leão, tem que matar gigante para ter um reconhecimento. Para que as pessoas venham nos admirar e honrar nossa vida e o nosso ministério. Não coloque ninguém dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua empresa e vai lhe mostrando tudo. Sem antes você conhecer, depois conviver, para depois confiar. Lembra de Isaías 39, o rei Ezequias? Ele recebe presentes, eu vou ler o nome aqui que é difícil, de Merodach-Baladã. E só por isso ele chama Merodach-Baladã para vir para o seu palácio. Mostra todos os seus aposentos, vai na sua casa, mostra todos os seus quartos, os armazéns com as armas. Passado um tempo, Merodach-Baladã volta, saqueia tudo, rouba ele, tira tudo dele, porque ele antes de conhecer, conviver, para depois confiar, colocou Merodach-Baladã dentro do seu palácio, da sua casa, e mostrou toda a sua intimidade, tudo que ele possuía. Então vigia bastante, seja como uma mulher sunamita, ela foi precavida, ela foi vigilante. Primeiro ela conheceu, conviveu, para depois confiar. Terceira lição, eu tenho que cuidar o tempo. O quarto era pequeno, mas dentro tinha um grande homem de Deus. O quarto não era luxuoso, não era cheio de aparato, não era imobiliário. Era um quarto simples, mas bem arejado. E dentro deste quarto tinha um grande homem de Deus que tinha um grande potencial. Então o que faz a diferença não é a grandiosidade da igreja, do ministério, do ambiente, do cenário, e sim a grandiosidade dos vasos que estão lá dentro, dos homens de Deus, das mulheres de Deus que estão naquele lugar. Lembra de Mateus 24, em que Jesus sai com os discípulos do templo e os discípulos focados no templo dizem: vede que estrutura, mestre. Jesus diz: olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos ficam ali alarmados com aquela declaração. E o que me chama a atenção é que os discípulos tinham acabado de sair de dentro do templo. Eles poderiam estar prestando atenção na estrutura das vidas e das almas. Eles poderiam dizer: mestre, nós prestamos atenção na estrutura das vidas e almas. Elas choraram. As almas queriam mais do Senhor. As almas desejavam mais. Nós precisamos voltar aqui ou acompanhar essas almas. Nós prestamos atenção na estrutura espiritual de cada uma dessas vidas e almas. Elas estavam querendo mais e mais de ti, mas não foi isso que aconteceu. Eles prestaram atenção, foi na estrutura do templo. Deu para você prestar atenção? Deu para você entender isso aqui?
E eu quero dizer algo para você muito interessante. Muitas das vezes nós estamos dentro de uma igreja, de um ministério, de uma congregação que realmente não tem muita estrutura, não tem um som adequado, não tem ar-condicionado, não tem cadeiras estofadas, não tem uma tecnologia avançada, não tem garagem para os carros, não tem escolinha para criança, não é uma igreja de 2 andares, mas o que importa é que dentro dessas igrejas, desses ministérios, desses lugares, desses ambientes, tem que ter pelo menos homens e mulheres de Deus, vasos de Deus, que têm uma estrutura espiritual avançada, para perceber a estrutura frágil das almas e das ovelhas. Deu para entender? Se tiver pelo menos ali os vasos estruturados, para realmente observar a estrutura espiritual das vidas e das almas, isto é o mais necessário. Pode ser que você está em um lugar, em um ministério, numa igreja, que não tem muita estrutura. Mas se você é vaso de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, e tem uma estrutura, e tem um grande amor, um grande potencial, como aconteceu com o profeta Eliseu, dentro de um quarto pequeno ele estava, mas ele tinha um grande potencial, um grande amor, uma grande estrutura. Você também, dessa forma, pode estar em um quarto pequeno, uma igreja pequena, um ministério pequeno, mas se você tem dentro de você uma grande estrutura espiritual, um grande amor pelas almas e pelas vidas, isso é o suficiente. Vamos para a 4ª lição já. Tem muita gente te espiando, então não exponha a sua vida. O filho da mulher sunamita estava morto, mas ela não expôs a sua vida para ninguém, nem para o seu próprio esposo. Ela sai desesperada em busca do profeta Eliseu, que lhe fez a promessa que ela teria um filho. E quando ela está saindo da sua casa, o seu esposo se encontra com ela e pergunta: tá tudo bem? O que está acontecendo? Ela fala: tá tudo bem, tudo vai bem. Um pouco mais à frente, ela encontra Geazi, o moço do profeta Eliseu, que também aborda ela e diz: o que está acontecendo? Ela diz: vai tudo bem. Aí só quando ela chega no profeta Eliseu, que tinha uma estrutura espiritual, ela rasga o teu coração, expõe a sua vida e diz o que está acontecendo para o profeta Eliseu. Ela sabia que o seu esposo era uma pessoa boa, um homem bom, amoroso, atencioso, mas não tinha estrutura espiritual para ouvir o que ela tinha a dizer naquele momento, ainda mais falando da morte do seu filho. Ela sabia também que Geazi, o aprendiz do profeta Eliseu, era um homem de Deus, mas estava aprendendo com o profeta Eliseu. Ele era um iniciante, não tinha também estrutura espiritual para a ouvir. Então ela vai até quem tem estrutura espiritual para a ouvir, o profeta Eliseu. E lá sim, ela rasga o seu coração. Sabe o que nós aprendemos aqui? O que atrasa as bênçãos de Deus em nossas vidas, o que retarda os milagres de Deus em nossas vidas, o que realmente impede a restituição de Deus, o agir de Deus em nossas vidas, é nós expormos as nossas vidas para pessoas que não têm revelação de Deus, que não têm comunhão com Deus, que não têm intimidade com Deus. É isso que retém as promessas de Deus em nossa vida. Ela tinha consciência que o teu esposo e que Geazi não tinham estrutura espiritual para a ouvir, para viver aquele momento com ela. Existem muitas pessoas que, por qualquer problema que passam, qualquer catástrofe que vem, expõem suas vidas na internet, nas redes sociais, vai para o Kawaii, vai para o Facebook, vai para o Instagram, fala para todas as pessoas ouvirem, expõe suas vidas. Aí quem é natural ouve, quem é espiritual ouve também, mas quem odeia ouve também, quem ora ao contrário ouve também, quem quer a derrota ouve também, todo mundo ouve. Em vez de ir até uma pessoa que tem estrutura espiritual.
Quinta lição: não decrete morte aonde Deus não decretou. O filho da mulher sunamita estava morto, mas ela se recusou a fazer o velório e o enterrar. O que nós aprendemos aqui? Tem muita coisa na sua vida, ei, você aí que está assistindo, que vai assistir, que pode estar sendo considerada por você morta, que pode estar sendo considerada por você já perdida. Porém, o conselho que vai para a sua vida e é de Deus: não faça velório, não enterre, sem que a última palavra venha para você. E a última palavra é de Deus, é de Jesus. O filho da mulher sunamita estava morto, mas ela se recusou a fazer um velório e enterrar. Ela precisava da última palavra que vinha do profeta Eliseu, que fez a promessa para ela e que garantiu para ela que era Deus na vida dele, fazendo essa promessa e cumprindo essa promessa. Deu para você compreender? Saia desesperado em direção ao altar de Deus. Saia desesperado, desesperada em direção ao teu quarto de oração. Mas não faça velório. Não enterre. Porque a última palavra vem de Deus. Vem de Jesus na sua vida. Lembra de Jairo? Jairo recebeu uma promessa de Jesus. Sua filha estava quase à morte. Jesus disse: eu vou até ela e vou dar saúde. Ele foi com Jesus caminhando, debaixo da promessa dele. Quando ele estava chegando perto da casa dele, chegou um homem dando uma má notícia: não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu. O que ele fez? Aceitou o decreto de morte? Não. A Bíblia fala que ele ficou mudo, ele não falou nada, mas ele de certo olhou para Jesus. Jesus falou assim: não temas, crê somente. Porque Jesus é quem tem a última palavra na nossa vida. Lembra de Ezequiel? Ele foi levado para dentro de um vale de ossos secos. Lá ele não viu túmulos. Lá ele só viu ossos. E por que os ossos não foram enterrados? Porque Deus, quando ele tem um propósito com um ungido, uma ungida sua na terra, ele não considera nós como mortos. Ele não enterra, porque ele ainda vai usar na terra. Os ossos não estavam enterrados, porque Deus tinha propósito de usar ainda. Lembra do que aconteceu em João 11, quando Jesus recebe uma notícia de que Lázaro está enfermo, e vai caminhando com os discípulos, e aí no meio do caminho os discípulos começam a ficar atemorizados. Ele diz assim: Lázaro não está morto, mas dorme. Então o que para você parece estar morto e perdido, para Jesus está dormindo. Ele não considera morto o que você considera morto, ele considera dormindo. Ele vai ressuscitar. E ele está ressuscitando sonhos, projetos, nesse momento com essa palavra. Sua empresa, seu noivado, sua vida espiritual, seu ministério, promessas que ele te fez, ele está ressuscitando. Não tem nada morto e perdido, está dormindo. Até ele falar alguma coisa, até ele liberar a última palavra. Sexta lição, olha o tempo. Quarto lugar de profunda comunhão. Preste atenção que em Mateus 6,9, Jesus, ele fala: Pai nosso que estás nos céus. Mas em Mateus 6,6, ele diz assim: tu, quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai. Preste atenção que na oração do Pai Nosso, Jesus, ele diz que o Pai é nosso. Mas na oração do quarto fechado, ele diz que o Pai é teu. Na oração em público, onde estão muitas pessoas presentes, ele diz que o Pai é nosso. Mas na oração do quarto fechado, ele diz que o Pai é teu. Porque nós precisamos ter um Pai Celestial pessoal, um Deus pessoal também, como está escrito em Filipenses 4,19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Presta atenção que Paulo diz: e o meu Deus, ele tinha um Deus particular. Ele tinha um Pai Celestial particular só dele. Você precisa de um Deus só seu, de um Pai Celestial só seu, pessoal.
Deu para você compreender? Tenha o seu secreto com Deus, pois Ele é Deus de todos que o buscam, mas Ele quer também ser o seu Deus, o seu Pai Celestial. Vamos aqui já para a 7ª lição, olha o tempo. Quem entrega o bom para Deus, Deus lhe entrega o ótimo. A mulher sunamita entregou um quarto bem arrumado, bem arejado, bem produzido, bem limpinho para o profeta Eliseu. E Deus entregou para a mulher sunamita um filho, porque ela é estéril e não poderia ter filho. Com Deus nunca ninguém perde, com Deus só se ganha. Quem entrega a sua vida aqui na terra para Jesus, Jesus lhe dá a vida eterna. É dessa forma que funciona. Quem aqui na terra entrega o seu tempo para orar, para buscar, para ler a Bíblia, para consagrar, para fazer um curso de teologia, para se aprimorar, para se aperfeiçoar, ganha de Jesus um ministério de excelência. Quem aqui na terra dá amor, dá carinho, dá atenção, estende a mão, Deus usa os seus também para trazer para você, para sua família, amor, carinho e atenção também. Com Deus nunca ninguém perde. É por isso que está escrito em 2 Coríntios 9, 6 e 7, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que está no teu coração, não por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Agora preste atenção que tem uma parte interessante. O filho da mulher sunamita morre. Parte dessa terra. E eu vejo aí o diabo entrando em cena para tentar frustrar a felicidade da mulher sunamita que tinha recebido esse filho como uma promessa de Deus. Então ele entra em cena e quer frustrar. Mas ele não sabia que Deus já tinha um contragolpe. Porque a mesma cama que a mulher sunamita preparou para o profeta Eliseu, uma cama confortável, foi a mesma cama em que o seu filho se deitou morto, mas que um pouco mais tarde o profeta Eliseu chega, ora por ele, e o milagre acontece, ele ressuscita. Sabe por quê? Com Deus nunca ninguém perde, como eu já disse aqui. A mulher sunamita semeou uma cama confortável para o profeta Eliseu. Deus semeou na vida dela um milagre, porque na cama confortável que ela semeou para o profeta Eliseu, o filho dela, que estava deitado nela, ressuscitou. Com Deus, nunca ninguém perde nada. 8ª e última lição. Seus joelhos correm mais do que os seus pés. A mulher sunamita colocou o seu filho, que estava prestes a morrer, nos seus joelhos. E nos seus joelhos ele morreu. De repente, você pode estar passando um momento difícil e pode estar dizendo assim: o meu ministério está morrendo espiritualmente. Minha vida espiritual está morrendo espiritualmente. Meu casamento está morrendo espiritualmente. A minha chamada está morrendo espiritualmente. As promessas de Deus que estavam tão vivas no meu coração estão morrendo espiritualmente. Sabe o que Deus manda te dizer? Põe nos joelhos. Todas as portas estão fechadas, tudo está dando errado, tudo está dando para trás. Põe nos joelhos. Sabe por quê? Em pé nós vencemos guerras, mas de joelhos nós vencemos a batalha. Tocamos os céus quando os nossos joelhos tocam no chão. Foi nos joelhos que Daniel, ele venceu na Babilônia. Foi feito um decreto, um edito, que todo aquele que orasse a um Deus ou a algum homem no prazo de 30 dias seria lançado na cova dos leões. Daniel, como está relatado lá em Daniel 6:10, que ele orava 3 vezes por dia. Continuou orando 3 vezes por dia. E ele foi livre
não da cova dos leões, mas da boca dos leões. Então, entenda uma coisa, seus joelhos correm mais do que os seus pés. Os seus joelhos podem te levar em lugares que você não pode imaginar. Que essas lições fiquem em nossas vidas e ministérios. Ok.